Será que existe alguma relação entre câncer e depressão? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa relação que existe, sim, já vou dar o spoiler do vídeo, entre câncer e depressão, entre vários tipos de câncer, a gente vai passar sobre alguns deles e a ocorrência de depressão. A gente vai falar sobre a consequência disso, o que que acontece quando um paciente com câncer tem depressão, por que que isso pode ser uma coisa muito importante, até prejudicial para o seu tratamento, o que falar e o que fazer numa situação como essa. Então, se você acha que esse tema é importante, depressão, câncer, depressão por si só, e como a gente pode lidar com doenças assim, já deixa seu like aí para a gente saber que este é um tema importante para você. É comum um paciente com câncer em geral ter depressão? É comum. Fala-se, os números variam muito, né? Porque a doença varia muito, então o mais adequado é você estudar por tipo de câncer. Então, por exemplo, nos linfomas, a ocorrência de depressão não é tão significativa em muitos estudos. Alguns estudos falam 5%, outros falam um pouco mais, até 19%, mas é um número alto, né? Quase 1 em cada 5 pacientes com linfoma tem depressão, ou seja, é algo que tem que chamar a atenção e a gente tem que investigar, mas é diferente, por exemplo, do câncer de pâncreas. No câncer de pâncreas, tem estudos que falam até 50% dos pacientes tendo depressão, que é um número altíssimo, né? De cada 2 pacientes, um tem depressão, é algo que faz quase que parte da doença. No câncer de mama, os números variam em torno de 30%, quase um terço das pacientes com câncer de mama apresentam sintomas depressivos. É muito comum, é muito frequente a depressão em câncer orofaríngeo. Tem estudos que falam até em mais de 50% dos pacientes com quadros depressivos. Então a ocorrência varia de câncer para câncer, mas é algo muito comum. Você vê que independente do tipo de diagnóstico, a gente sempre tem um número que é significativo. Mesmo que não seja a maioria dos pacientes, é um número que chama atenção. Em alguns casos, até a maioria dos pacientes pode ter depressão ou pelo menos sintomas depressivos significativos. Tem estudos que falam, e isso é impressionante, que entre 20 a 25% dos pacientes com câncer que têm depressão não têm esta condição adequadamente reconhecida. Ou seja, a gente está falando de uma condição que é comum, que é importante, que obviamente traz impactos na qualidade de vida e na própria doença, no próprio câncer, como a gente vai ver, e que de 1/5 a 1/4 dos pacientes não tem a condição adequadamente diagnosticada. Isso é muito importante, isso é muito grave, isso mostra que a gente tem que ativamente buscar, perguntar, verificar se a pessoa com câncer tem ou não sintomas depressivos para poder intervir. Os motivos para ser subdiagnosticado são meio que intuitivos, né? A gente imagina assim, claro que a pessoa ia estar triste, ela está com câncer, ela ia estar feliz? Ia estar indo na festa? Então qualquer pessoa com câncer estaria triste. Então a pessoa está triste. Bom, tem vários erros nesse raciocínio, né? Vários erros nisso que é um preconceito. Primeiro misturar tristeza com depressão. Sim, a depressão muitas vezes tem como sintoma tristeza, mas tristeza é diferente de depressão. Tristeza é uma reação normal do ser humano e é normal, obviamente, um paciente com câncer ficar triste, mas isso é diferente de um quadro depressivo. Isso é diferente da doença depressão, que nem sempre vem com tristeza, além de tudo. A gente tem vídeo aqui no canal explicando direitinho essa diferença. E tristeza nem sempre vem junto com a depressão. Então, de fato, é normal o paciente com câncer ficar triste, mas não é normal ele ter depressão. Depressão é uma doença por si só que também tem que ser tratada. Não é só isso. Outro preconceito é a gente achar que o paciente, por estar com câncer, ele necessariamente tem que viver triste o tempo todo. E na verdade não é assim. O contrário, assim, é lógico que é um impacto, lógico que é algo que tem que ser digerido, que tem que ser bem trabalhado na vida do paciente, na vida da família, mas o paciente pode e deve se alegrar, tocar a vida, seguir em frente apesar do câncer. Lógico que tem quadros graves que vão requerer hospitalização, não dá para tocar a vida normal, mas sempre que possível, tocar a vida o mais normal possível, ir na festa quando é chamado, ir no circo com os filhos, conseguir rir, é importante até
para manter a qualidade de vida do paciente com câncer. Então ele não está condenado a andar triste por aí. Então, são alguns motivos que a gente muitas vezes subdiagnostica, deixa de pensar na depressão, ou até porque às vezes o foco está tão grande na doença, no câncer, no tumor, na cirurgia, na quimioterapia, na radioterapia, que ninguém nem lembra de perguntar como que a pessoa está se sentindo, como é que está o seu aspecto emocional. Então é muito importante a gente ter atenção para isso. E por que é tão importante a gente ter atenção nisso? Porque a depressão por si só influencia até no prognóstico do câncer, até na evolução da doença. Tem um estudo que mostrou um dado que eu não sabia e realmente é bastante importante. Quando mulheres com câncer de mama tinham que era oferecido para elas, né, era recomendado, prescrito para elas a quimioterapia por conta ali do tumor específico que elas tinham, quando as mulheres tinham depressão, 50% das mulheres só aceitavam fazer a quimioterapia, contra 92% das mulheres que não tinham depressão. Olha que coisa importante. A depressão influenciando na decisão de a pessoa aderir ao tratamento. Ou porque está pessimista, ou porque acha que não vai funcionar, ou porque acha que já não tem mais jeito, ou porque não leva fé no remédio, mas é a depressão falando. Um número muito discrepante, quase todo mundo que não tinha depressão nesse estudo aceitou fazer a quimioterapia para o câncer de mama, e metade das mulheres que tinham depressão recusou a quimioterapia, algo que poderia mudar o prognóstico da doença. Então, os pacientes com depressão, eles têm mais risco até de morrer daquele câncer. Não só por recusa ao tratamento, mas pelo próprio desenvolvimento da doença. Tem vários fatores, desde uma deprivação do sistema imunológico, um desgaste, uma debilidade maior do corpo pelo câncer, mas também pela depressão, e claro, a adesão a todos os tratamentos que são propostos, que também pode ficar prejudicado. Então é importantíssimo a gente diagnosticar, a gente identificar. Agora você vê como é importante esse raciocínio como um todo. É comum os pacientes com câncer terem depressão. Muitas vezes ele é subdiagnosticado, e essa depressão subdiagnosticada vai influenciar no próprio desenvolvimento, no próprio prognóstico da doença. Então é bastante importante esse assunto. Tem vários motivos pelos quais é comum o paciente com câncer ter mais depressão. Claro que a própria doença, o impacto psicológico de estar doente, o medo, a incerteza é um fator sem dúvida importante, mas tem fatores até biológicos. O estado inflamatório ao qual o organismo fica submetido pelo próprio tumor, pelas cirurgias, quimioterapia, pelas intervenções, aumenta a chance de depressão. A gente sabe que a depressão tem um componente desse estado inflamatório do nosso organismo, então esse é um dos fatores. O estresse crônico, o próprio estresse crônico de estar lá indo em hospital, voltando de hospital, fazendo exame, checando resultados, lidando com a própria doença. Esse estresse crônico leva também a um desgaste do nosso organismo e aumenta o risco de depressão. E alguns tratamentos que também são utilizados, dependendo do medicamento, também aumentam o risco. Então a gente tem que ficar muito atento. Felizmente tem tratamento. A gente pode tratar a depressão no paciente com câncer como trata a depressão de forma geral. Lógico que sempre vai precisar verificar ali uma interação medicamentosa ou outra, mas na maioria das vezes os antidepressivos são bem tolerados, podem ser prescritos, e logicamente a psicoterapia tem um papel importantíssimo. Porque existem questões que são dúvidas, que são medos, que são angústias, que o remédio sozinho não vai tirar. O remédio vai aliviar, claro, os sintomas depressivos, mas ele não vai dar conta de todas as questões que estão envolvidas num diagnóstico desse, até nas mudanças familiares que esse diagnóstico pode trazer. Então a psicoterapia, preferencialmente uma psicoterapia especializada, alguém que tem experiência com a doença, pode ser muito útil, pode fazer muita diferença. Se você está vivendo essa situação, se você está acompanhando alguém assim, é importante saber também que você não deve ficar falando para a pessoa assim, olha, viu, fica positivo, pensa que isso pode vir para o bem, vamos reagir, se erga, né? Vamos pensar do lado positivo. Assim, a pessoa não quer pensar positivo, ou se ela quiser, ela vai pensar por conta própria.
você ficar mandando a pessoa se animar, você ficar forçando ela a pensar positivo, se ela está preocupada e ela está falando, puxa, mas que ruim que vai fazer essa cirurgia, aí você vai discutir, não, essa cirurgia vai ser boa para você. Ela sabe que a cirurgia é para tirar o tumor, mas é ruim passar por uma cirurgia. Então, se você está convivendo com uma pessoa dessa maneira, a melhor coisa que você tem para fazer é acolher. Acolha os sintomas, acolha as emoções que ela sente. A gente tem um vídeo aqui muito importante no canal, eu vou deixar aqui o card para você clicar, como ajudar quem está sofrendo. E tem um outro, vou colocar logo os dois, que é pare de consolar. Então a gente não tem que ficar consolando a pessoa e a gente tem o que fazer. Então tem esses dois vídeos aí que eu sugiro, como ajudar quem está sofrendo e pare de consolar. Esse é um tema muito importante, até já tratamos dele aqui no canal, vou deixar os cards aqui sobre você não ficar consolando as pessoas, mas como você ajudar efetivamente alguém que está sofrendo, o que dizer. E se a pessoa está passando por isso, não é que você também tem que largar ela, né, e deixar aí, então fica triste, eu vi lá o Daniel falando que não é para tentar animar, então não vou fazer nada. Não é isso. Você tem que se colocar disponível, se oferecer para ouvir. Se a pessoa quiser falar, também não tem que forçar a pessoa a falar. Convidar para fazer coisas que ela gosta. Que você sabe que a pessoa gosta. Ela gosta de ver série, ela gosta de ir no cinema, ela gosta de ir no shopping. Convida para ir. Que aí, vamos lá, é uma coisa que você gosta, e aí aceita a resposta da pessoa, você fala, não sei, puxa, vamos lá, pode até dar uma insistidinha, né, se a pessoa demonstra dúvida, se a pessoa fala, não quero, eu quero ficar quietinha, ela tem que ser acolhida, né, a gente tem que aceitar, mas tem que ao mesmo tempo se colocar disponível. E se você é a pessoa que está passando por isso, e aí não sabe se está em depressão, se não está em depressão, como ele lida com essas emoções, é importante você saber que, eventualmente, falar pode te ajudar. Não é para você se forçar a falar, mas você ter um canal de diálogo, de abertura, alguém para compartilhar essa situação pode fazer muita diferença na sua vida. É aquilo que eu falei no começo do vídeo, que você não está condenado a ser triste, a ficar triste, mas você tem um direito de se alegrar, de fazer coisas positivas, ninguém vai te julgar, né? Porque às vezes a gente fica com medo de ser julgado. Olha lá, diz que está doente, mas está aí dando risada. Então, como se a gente tivesse a obrigação de ficar triste quando está doente. Não, ao contrário. Quanto mais vida normal, quanto mais momentos alegres e positivos você puder ter na sua vida, melhor. E saber que, ao mesmo tempo, não tem nada de errado você ficar triste, você ficar com medo, você ficar preocupado. É bom você nomear, ou para o outro, ou para si mesmo, o que você está sentindo, fazer esse discernimento das emoções, fazer uma discriminação. Puxa, eu estou triste, eu estou preocupado, eu estou com raiva, para até lidar melhor com isso. A gente sabe que quando a gente nomeia e a gente identifica aquilo que a gente está sentindo, a gente pode lidar melhor com a situação e, claro, na dúvida, procurar tratamento. Eu sempre digo, tá na dúvida? Procura, não espera ter certeza. Né? A gente fala, não sei se isso é depressão ou não, é normal estar me sentindo assim, vou esperar mais um pouco. Não espera mais um pouco. Tá na dúvida, acha que, putz, essa tristeza aqui não tá normal, porque a gente sabe, é normal ficar triste, mas não é normal ficar com a vida toda sempre muito negativa, com choro, com desesperança, com pessimismo, sem vontade mais de fazer as coisas que tinha vontade, querendo desistir de tudo. Isso não é uma tristeza normal. Então, se tem a suspeita, procura ajuda, procura o psicólogo, procura o psiquiatra, procura o clínico geral, fala com o oncologista, fala com o ginecologista, fala com o psicólogo da escola, fala com o pediatra do seu filho, fala com alguém sobre isso que está acontecendo e essa pessoa pode ser uma ponta aí para começar a te ajudar. De repente ela mesma tenha a competência para te ajudar nessa situação, de repente ela vai te ajudar a encontrar o profissional mais indicado, mas abre essa porta, pede ajuda para atravessar esse momento que não é fácil mesmo. Eu sei que não é um assunto agradável, claro, a gente está falando de duas coisas que são ruins, a gente está falando de depressão, a gente está falando de câncer, a gente está falando de doença, não é um assunto legal, não é um assunto para cima, mas é um assunto, como a gente viu, extremamente importante. Então, vamos estar atentos à ocorrência da depressão em pacientes com câncer, vamos estar atentos a oferecer a nossa ajuda para os pacientes que a gente acompanha, que estão passando por isso, e vamos estar atentos para pedir ajuda se é a gente que está passando por isso.
Você já teve essa experiência? Você já ajudou alguém? Você já foi ajudado? Conseguiu atravessar esse período mais difícil? Conseguiu melhorar da depressão? Conta aqui pra gente, deixa aí nos seus comentários, porque a gente consegue dialogar e você sabe que seu comentário muitas vezes ajuda outras pessoas. Se você acha que esse tema é importante, não esquece de deixar aí o seu like pra gente saber que é um tema que a gente tem que voltar, que a gente tem que tratar. Não se esquece de se inscrever no canal, porque sempre tem vídeo importante para você.